É isso aí, galera da primeira série do ensino médio. É isso aí, galera da primeira série do ensino médio. Vamos lá, né? Para mais uma aula de matemática. Bem, deixa eu colocar aqui a nossa atividade na tela para a gente poder entender melhor, né, o gráfico da função de primeiro grau. Vamos lá? Pronto. A atividade já está aqui na tela, né? Como vocês sabem, nós estamos estudando as funções de primeiro grau. Ou também, né, como são conhecidas, funções lineares, tá? E nas aulas anteriores, pessoal, nós comentamos respectivamente a respeito, né, da lei de formação de uma função e seus coeficientes, né? Nós temos aqui, por exemplo, na fórmula genérica, né, f de x igual a x mais b, onde o f de x é a variável dependente, o x é a variável independente, o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Bem, o que são os coeficientes? O coeficiente linear seria o ponto no eixo das ordenadas, no eixo y, em que o gráfico o intercepta. O a é o coeficiente angular. Na verdade, ele é o grau de inclinação da reta no plano cartesiano, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, no exemplo A, f de x igual a 3x mais 2, o coeficiente angular sendo 3, eu vou ter uma inclinação voltada para cima, tá? Na letra B, f de x igual a menos 6x mais 7, aqui eu tenho um coeficiente angular negativo. Então, a inclinação dessa reta será voltada para baixo. Então, aqui eu tenho uma função crescente e aqui eu tenho uma função decrescente, tá certo? Como vocês podem ver, pessoal, o que eu acabei de dizer está representado aqui no gráfico. Ó. Nesse caso, o B é justamente o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y, né? E aqui eu tenho uma reta com A maior que zero, ou seja, uma função crescente. Aqui, nesse caso, eu já tenho uma função decrescente com A menor que zero, tá? E, novamente, o ponto por onde o gráfico intercepta o eixo Y é o ponto B, tá? E, como eu disse, aqui nós temos a inclinação, o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas X. Então, se o A é crescente, eu tenho uma reta voltada para cima. Se o A é negativo, eu tenho uma reta voltada para baixo, tá certo? E o que define o ângulo alfa de abertura aqui é justamente o coeficiente angular A, tá certo? Ele aqui vai determinar a inclinação dessa reta. Agora, pessoal, como vocês podem perceber, e eu já havia dito, né, as funções de primeiro grau, elas também são conhecidas como funções lineares. Por quê? Porque o gráfico delas é sempre uma linha reta. Algo que eu não mencionei, mas que é de suma importância. Para eu representar uma função de primeiro grau no plano cartesiano, como vocês podem ver nos exemplos dados, basta eu ter dois pontos, tá? Basta eu ter dois pontos no plano. Por quê? Porque por dois pontos passa uma única reta, por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, quer dizer que, se for para eu representar no plano cartesiano qualquer uma reta, qualquer uma função, basta eu ter dois pontos. Vamos lá, então. Eu pus aqui algumas atividades, né? E em todas elas, a ordem é a mesma, né? Escolha dois pontos quaisquer das funções abaixo e assinale-os no plano cartesiano. E, em seguida, construa seus respectivos gráficos das funções do primeiro grau. E eu tenho aqui na letra A, né, o nosso exemplo. F de x igual a x mais 4. Deixa eu
reservar um espaço aqui, galera. Pronto. Então, tá aqui. F de x igual a x mais 4. Como eu disse para vocês, nós vamos, para poder representar o gráfico dessa função, nós vamos ter que encontrar dois pontos dessa função. O que seria isso, professor? Bem, primeiro ponto, primeira questão, né? Eu tenho que escolher de forma arbitrária, né? Eu escolho, eu vou sugerir dois valores para o x, que é a variável independente. Por exemplo, 0 e 1. Bem, então o primeiro passo já está feito. Eu escolhi dois valores aleatórios para o x, escolhi 0 e 1. Eu escolhi. Esses valores, pessoal, eu vou colocar aqui no lugar do x. Então, pela lei de formação, eu tenho f de x igual a x mais 4. Então, eu vou fazer o f de 0 e depois o f de 1. F de 0 é igual a 0 mais 4. 0 mais 4? 4. Agora, eu vou fazer o f de 1. F de 1 igual a 1 mais 4. 1 mais 4, 5. Isso quer dizer o quê? Quando o x é 0, o y é 4. Pronto. Quando o x é 1, o y é 5. Então, eu tenho dois pontos no plano cartesiano. 0 e 4, 1 e 5. Se eu tenho dois pontos no plano cartesiano, eu já posso representar o gráfico. Aí eu venho aqui, então, 0 e 4. O 0 é do x, o 4 é do y. Venho aqui no eixo x, localizo o 0. Basta, portanto, agora localizar o 4. 0 e 4. O x é 1, o y é 5. Localizado. Então, basta unir esses pontos. Essa reta, pessoal, é a reta cuja função é f de x igual a x mais 4. Tá ok? Então, é isso aí. Vamos, então, para a letra B. O procedimento, pessoal, é o mesmo, tá? Letra B, a gente tem a função g de x igual a menos x mais 5. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, x e y, vou escolher aleatoriamente, ao meu gosto. Quais números, professor? 0 e 1. Tá certo? E agora eu tenho que substituir no lugar do x o 0 e depois 1. Então, nós teremos, pela lei de formação, g de x igual a menos x mais 5. Então, vou fazer g de 0 igual a menos 0 mais 5. 5 menos 0, 5. E vou fazer também o g de 1. G de 1, isso quer dizer o quê? Onde tem x, eu coloco 1. Igual a menos 1 mais 5. E aí fica fácil, né, pessoal? 5 menos 1, 4. Então, se o x vale 0, o y vale 5. Se o x vale 1, o y vale 4. E agora é só representar no plano cartesiano. Vamos lá? Então, o 0 forma par com o 5 e o 1 forma par com 4. Então, 0 e 5, 1 e 4. E aí eu vou unir os pontos no plano cartesiano. Essa linha aqui
é a reta de função g de x igual a menos x mais 5. Tá ok, galera? Então é isso aí. Vamos lá. Continuando, então. Letra C, né? Vamos lá, então. Letra C, galera. Na letra C aqui nós temos a função h de x, né? Para representar o gráfico dela no plano cartesiano, primeiro, eu vou ter que obter pelo menos 2 pontos, então x e y. Para isso, eu escolho aleatoriamente 2 valores para o x. Estou escolhendo 0 e 1, então mais uma vez 0 e 1, tá? E esses 2 valores, pessoal, eu vou substituir no lugar do x aqui e fazer os cálculos. No caso, a fórmula é h de x igual 2 vezes x menos 3. Então, eu vou fazer h de 0 é igual a 2 vezes 0, note que onde tinha um x coloquei o 0, menos 3. 2 vezes 0, 0, 0 menos 3 dá menos 3. H de 1, onde tem o x, eu vou colocar 1. Então, 2 vezes 1, substitui o x por 1, menos 3. 2 vezes 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Então, o 0 forma par com o menos 3 e o 1 forma par com o menos 1. Professor, aqui nós vamos ter um pequeno problema, né? Sim, galera. Deixa eu explicar para vocês. O meu plano cartesiano aqui, ele não considerou, né, a região em que o y ele apresenta sinal negativo. Mas nós vamos acrescentar aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Pronto. Resolvido o problema. Então, galera, ó, o 0 formou par com menos 3, então aqui está o 0, formou par com menos 3. O 1 formou par com menos 1. Pronto. Então, nesse caso, eu vou unir esses 2 pontos. Certo? Essa reta aqui é a reta cuja função é h de x igual a 2 vezes x menos 3, tá? Coeficiente do x positivo, função crescente. Vamos lá então, galera. Continuando, vamos para finalização, letra D, tá? Ó, faltando pagar uma parte aqui, né? Pronto, resolvido. Então, nós temos aqui, galera, y igual a menos x mais 1, tá? Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa na letra D. X e y. Escolho aleatoriamente 2 valores para o x, 0 e 1, e vou pegar esses 2 valores 0 e 1 e vou substituir aqui, né? No y igual a menos x mais 1. Então, vamos lá. Lei de formação y igual a menos x mais 1.
Substituindo, galera, o x por zero, então eu terei y igual a menos 0 mais 1. 1 menos 0, 1. Y igual menos 1 mais 1. 1 menos 1, 0. Então, quando eu coloquei o 0 no lugar do x, minha resposta foi 1. Quando eu coloquei o 1 no lugar do x, minha resposta foi 0. Então, basta eu pegar esses pares ordenados e representá-los no plano cartesiano. Quando o x é 0, o y é 1. E quando o x é 1, o y é 0. Certo, galera? Então, vamos lá para a representação do gráfico, para a gente poder encerrar. Então, basta eu unir esses dois pontos aqui, ó. Certo? Pronto. Então, essa é a reta, cujo gráfico é y igual menos x mais 1. Coeficiente do x negativo, inclinação voltada para baixo. Certo, galera? Então, é isso aí. Ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia, tá?